Olá, uma boa noite para você. Você é um dos 20 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS? Qual a sua opinião sobre o benefício que você recebe? Satisfeito ou você acha e acredita que recebe menos do que contribuiu? Nosso sistema previdenciário, as contribuições dos trabalhadores na ativa deveriam custear a remuneração de quem já se aposentou, mas as contas não batem. Isso te preocupa? E a tal desaposentação? Você já ouviu falar? São muitas questões, não é mesmo? E para respondê-las, nós convidamos a advogada Adriane Bramante, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Acho até interessante, Adriane, a gente falar de aposentadoria e ter que falar de direito previdenciário. Ou seja, aquilo que é um benefício, que está na legislação, sempre termina nos tribunais? Sempre termina nos tribunais, porque sempre há uma defasagem, sempre há uma necessidade de buscar alguma coisa que saiu errado, tempo de serviço que saiu errado, ou mesmo para desaposentar, que ele não vai conseguir isso na via administrativa. Então, realmente. Por isso vocês são sempre requisitados. Eu brinco com os meus clientes, falo assim, olha, ou eu aposento, depois eles voltam para desaposentar e a gente vive com o cliente eternamente. Os advogados aqui não podem se aposentar. Exatamente. Tá nesse assunto, você é aposentado, vai se aposentar um dia, não sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. Aqui no estúdio, na ativa, ainda não aposentados, a jornalista Natália Rosa. Nós convidamos também o Júlio Baranda, da Rádio Inconfidência. E está conosco também a Raquel Laudares, de volta aqui ao Palavra Cruzada, ela que é apresentadora na Rede TV. E claro, você, nosso telespectador, convidado especial, aposentado ou não, servidor público ou não, esse assunto interessa a todos nós. E dos temas que eu acho importante sobre essa questão da aposentadoria é justamente pensar a aposentadoria, coisa que essa geração nossa tem dificuldade em pensar, em refletir sobre o futuro. Hoje mesmo na redação nós fizemos uma passada ali na redação cheia das suas dúvidas, e aí alguns companheiros, Adriane, assim, jovens, mas que próximos dos 35 anos, é muito comum isso em televisão, companheiros que começaram muito cedo, e aí estão chegando a 35 anos de contribuição e descobrem que, esperando a aposentadoria, e aí eu costumo até dizer para alguns, você já foi lá e fez as contas? Porque me parece que algumas modificações são necessárias. Essa mudança até a idade mínima, por exemplo, que isso não tem muito tempo, pegou muito trabalhador assim, de surpresa, gente que planejou a vida para uma coisa e de repente descobre que vai ter que ter mais 15 anos de trabalho, por exemplo? Pois é, na verdade, uma coisa que você falou muito interessante, que é o planejamento previdenciário. Os nossos avós não pensavam nisso. E isso é uma coisa que vem sendo, aos poucos, incutido na cultura dos jovens. Os jovens hoje estão preocupados em fazer planos de previdência privada, preocupados em planejar a sua previdência. A cada dia eu tenho atendido pessoas mais novas, olha, quanto eu vou me aposentar, como que eu vou me aposentar, em que momento isso vai acontecer, já planejando quanto ele vai pagar hoje, para que ele possa se aposentar no futuro um pouquinho melhor. Que é uma coisa que nós não vimos nas gerações anteriores, né? E essa questão das mudanças, realmente nós vivemos um cenário de uma insegurança jurídica muito grande, porque nos jornais, no Congresso, olha, vai mudar a aposentadoria, olha, você já se aposentou? Nós tivemos uma grande, para você ter uma ideia, em 95, na época do Fernando Henrique, nós tivemos uma proposta de emenda constitucional, em 95, que determinava idade e tempo de contribuição. 60 anos homem, 35 de contribuição, e a mulher era 55 anos mulher e 30 anos de contribuição. Isso fez as pessoas correrem para se aposentar como loucos. Então, dava o tempo, dava 30 anos, dava 31, dava 30... Eles corriam para se aposentar do jeito que desse para se aposentar, porque eles tinham medo que a mudança realmente alterasse esse direito que ele já tinha, todo esse tempo de contribuição que ele já tinha adquirido. E, na verdade, houve a mudança, e quando tivemos a mudança em 98, por um voto de diferença, não foi aprovada a idade mínima para o regime geral. Foi aprovada a idade mínima para o regime próprio, que é o dos servidores públicos. Então, hoje, no regime geral, para se aposentar, eu só preciso de 30 anos de contribuição para a mulher e de 35 anos de contribuição para o homem. Não há ainda
uma idade mínima para se aposentar no regime geral. Há só uma necessidade de tempo de contribuição. Aí a gente vai discutir, porque tem um tal do pedágio. Vamos discutir tudo isso. Deixa o pessoal perguntar. Vocês já começaram um programa antes ali, nos bastidores, podem ficar à vontade, viu, gente? A primeira questão, doutora Adriane, na verdade o INSS, como o nome indica, é uma segurança para o trabalhador. Mas como ele pode realmente contar com essa segurança, sabendo que a empresa faz o desconto e realmente deposita? Como que ele pode acompanhar isso ao longo da vida? É muito importante essa pergunta, Raquel, porque, na verdade, essa insegurança jurídica, todo esse cenário que o segurado vive, ele acaba realmente sendo prejudicado quando ele vai buscar o benefício. Então, para o trabalhador, a contribuição que a empresa faz para ele é presumida. Então, mesmo que a empresa coloque no olerite dele, olha, estou descontando aqui o seu INSS porque isso é obrigatório, e ela não repassa essa contribuição para a Previdência, para o segurado a contribuição foi feita. Embora ela não tenha sido na prática, efetivamente realizada, para ele ela foi feita porque é presumida. Só que, na verdade, o segurado, quando ele vai pedir um benefício, ele acaba sendo prejudicado porque, se não tiver essa contribuição paga lá no sistema da Previdência, vai ser colocado o salário mínimo na hora do cálculo do benefício dele naquele mês, ou naqueles meses, ou naqueles anos em que ele não contribuiu. Então, isso é realmente bastante prejudicial. Como é que ele acompanha isso? Existe a Previdência tem um sistema hoje chamado CAD-senha. Então, ele pode ir ao INSS, pedir essa CAD-senha e do computador da casa dele, ou do vizinho, ou do cybercafé, da lan house, ele consegue acessar o sistema da Previdência e consegue acompanhar essas contribuições da empresa para ver se efetivamente estão sendo feitas ou não. Isso é extremamente importante. Principalmente o trabalhador que está perto desse período, Sim, né, se planejando, já é importante que ele... Essa reta final ele já comece Sem dúvida. Muitos segurados acabam tendo uma surpresa ao pedirem a aposentadoria e sair um benefício, já é pouco, né? Mas já sai um benefício menor ainda do que ele está esperando. Quando ele se depara com o demonstrativo de cálculo, tem lá 5 anos, 7 anos, 8 anos com salário mínimo. Opa, peraí, mas eu não ganhei salário mínimo. E aí ele acaba percebendo que houve um problema. Pode ter havido também, Luciano, importante, a empresa pode ter pago, mas pode não ter feito, o sistema não pode ter feito o envio da guia para o sistema, e aí o sistema não recebeu uma coisa informática de sistema, então ele tem que resolver isso também na via administrativa junto ao INSS ou pedir uma revisão na justiça, se for o caso. Agora, doutora, a senhora disse aí que a aposentadoria é por 30 anos, né, de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Suponhamos que uma mulher começou a contribuir com 18 anos de idade. Aos 48 anos, ela já pode se aposentar integral? Pode aposentar. Aí é que tá. Calma. Aí que vai a surpresinha. Pois é. Poder se aposentar? Pode. Porque a aposentadoria, como eu disse, só exige tempo de contribuição. E no caso do seu exemplo, que ela tem 30 anos, não precisa nem de pedágio e nem de idade mínima. O pedágio para aposentadoria é proporcional. Como ela já tem 30 anos, ela pode se aposentar integral, entre aspas, e receber o benefício. Só que na hora do cálculo desse benefício, embora o percentual seja 100%, na prática, essa integralidade é uma falácia. Por quê? Porque na hora de se calcular o benefício, a Previdência vai pegar a média dos salários de contribuição, de tudo que ela contribuiu, de julho de 94 para cá, vai jogar fora 20% das menores contribuições desse período contributivo. Então, 20% ela pode ter de contribuições menores que vão ser descartadas. Sobre essa média, a Previdência vai aplicar o que se chama de fator previdenciário. Esse fator previdenciário é uma fórmula matemática que entra no cálculo a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Então, para você ter uma ideia, essa mulher com 48 anos de idade vai se aposentar 100%, digamos que ela tenha pago sempre no teto. O teto máximo hoje da Previdência é R$ 4.159. A média nunca chega aos 450, chega a 3.800 mais ou menos. Essa mulher vai ter um fator previdenciário de mais ou menos 0,50, 0,52. Então, ela vai ter uma aposentadoria de mais ou menos uns R$ 1.800, R$ 1.700.
É isso que mata do coração meu telespectador. Exatamente. Nesse momento aí eu já tenho muitos colegas colocando o remedinho debaixo da língua. A pressão já deve ter subido para as alturas. É expectativa, né, Júlia? Assim, Pois o que o Júlio trouxe pra gente é uma realidade muito comum do trabalhador. Sim. A gente que planeja a vida toda já está ali contando os anos, os minutos, e aí toma esse susto. Na verdade, a Previdência, o que aconteceu? Como nós dissemos no começo, que a intenção daquele projeto de lei era colocar uma idade mínima na aposentadoria, e como isso não foi possível por causa de um voto de diferença, eles acabaram criando esse fator previdenciário para desestimular a aposentadoria precoce. Então, a ideia é, olha, tá bom, você quer se aposentar com 48 anos de idade? Ok, só que você vai viver até os 70. Então, para eu conseguir te sustentar no sistema até os seus 70, 80 anos, eu vou te pagar menos. Tô torcendo pra você não ir, mas se você for... Mas se você for, e torço para que você vá logo, eu vou pagar menos para você, para que o sistema possa te sustentar por todo esse tempo que você vai ficar recebendo o benefício previdenciário, para que o sistema possa te sustentar. Então, na verdade, foi uma maneira que se criou para que desestimular, olha, não se aposenta agora, espera, continua trabalhando e tal, para você se aposentar mais tarde. O que, na verdade, na prática, acabou não acontecendo, porque não desestimulou coisa nenhuma, as pessoas continuam se aposentando aos 48, aos 49, aos 53 anos, mesmo com a redução do fator previdenciário. Verdade. Adriane, e aqueles que não conseguiram contribuir, alcançaram a idade, mas não contribuíram durante todo esse tempo, de repente fizeram uma contribuição de 5 anos apenas, como é que fica a situação dessas pessoas? A Previdência tem aposentadoria por tempo de contribuição, que é essa que nós acabamos de dizer que tem que ter esse tempo mínimo de contribuição, e ela tem um outro benefício chamado aposentadoria por idade, que é concedido para a mulher aos 60 anos e para o homem aos 65 anos. Só que de 2011 para cá, tem uma tabela de carência que são 180 contribuições. Então, esse segurado que trabalhou só 5 anos, isso eu estou falando de aposentadoria urbana, ele trabalhou lá atrás, em 1950, 55, 5 anos, parou de contribuir. Ele pode voltar a contribuir, pagar mais 10, então ele vai contar aqueles 5 que ele trabalhou lá atrás, trabalhar a diferença que está faltando, 10, e se aposentar por idade, quando ele completar a idade. Lá vai eu fazendo pergunta super prática. Ele pode fazer isso de forma retroativa? Pagar retroativo? Não. Como se dissesse assim, pois é, mas eu fiquei 5 anos como motorista de táxi e não recolhi. Dancei. Ele vai contar, olha só, que pegadinha. Nós temos uma regra na Previdência, que é assim, essa aposentadoria por idade exige carência e idade mínima. A carência, as contribuições para a carência desse motorista de táxi, se ele contribuiu tudo hoje em atraso, não vai contar para carência. Mas digamos que esse motorista de táxi tenha pago uma contribuição. Lá, em 2000, ele fez a contribuição em dia, bonitinho, direitinho, dentro do prazo, e não pagou mais. Esse motorista pode pagar os atrasados e se aposentar agora. Isso é cláusula anti-migué, né? Senso, né? É pro cara não falar, porque eu lembrei que eu precisava de 2 anos. Se ele pagou uma contribuição, a primeira em dia, ele pode pagar todas as outras em atraso sem problema nenhum e contar para carência e se aposentar agora. A gente está acabando o primeiro bloco, tem a ver com isso. Eu tenho uma pergunta já. Vamos lá. Aqui, lembrando que esse programa é gravado, mas você é o nosso convidado. Tem algumas questões aqui por meio das redes sociais que eu vou trazer para a nossa discussão, mas eu convido você a continuar esse debate, fazer aí seu comentário, até mesmo a sua pergunta, e na medida do possível a gente vai tentar buscar as suas respostas. Mas o Oraldo aqui de Belo Horizonte, ele faz uma pergunta parecida com isso que a gente está dizendo. Ele diz que faltam 2 anos para ele se aposentar e ele quer saber o seguinte, ele está naquela estabilidade, um medo. Então, chegando na reta final, se porventura ele vier a perder o emprego, ele tem alguma medida que ele possa fazer? Ele pode pagar esses 2 anos de fechar a conta e dizer assim, quanto falta? Falta tanto, deixa eu pagar aqui, eu pego o meu acerto e pago. Não, antecipar ele não pode. Não é possível antecipar as contribuições. Ele tem que passar o tempo e o tempo tem que passar contribuindo. Então, se por acaso ele perdeu o emprego, ficar desempregado, ele vai poder pagar o carnê como facultativo
num código que é o número 1406, ele paga nesse código pelo tempo necessário para ele poder se aposentar daqui a 2 anos. Ou seja, então perder ele não vai. Perder ele não vai de forma alguma, porque ele não um pode antecipar. Exatamente. Gente, vamos tocando aqui, nós temos ainda mais uns pouquinhos minutos, eu tenho vontade de fazer várias perguntas, só até para o nosso telespectador, só entender, marcar, a gente usou um termo que as pessoas perguntam muito, pelo menos para jornalistas, essa questão, o fator previdenciário. Até só para explicar direitinho, porque eu falei 2 aí. Eu falei do pedágio, que é outra coisa, são 2 coisas, só a distinção disso para a gente fechar o bloco. O pedágio, o que aconteceu nessa emenda 20 em 98? Nós tínhamos 2 tipos de aposentadoria, a integral e a proporcional. Em 98 acabou a proporcional, foi extinta, só ficou a integral. Só que ela estabeleceu o seguinte, olha, aqueles que ainda quiserem se aposentar na proporcional, como eu estou extinguindo esse benefício, estou colocando só a partir daqui a integral, esses segurados que quiserem se aposentar na proporcional vão cumprir os requisitos da chamada regra de transição. Então, essa regra de transição precisa de 3 requisitos cumulativos. Tempo mínimo, 30 anos homem, 25 mulher, mais 48 anos de idade, aí que vem a idade mínima, 48 anos de idade para mulher e 53 anos de idade para o homem, mais 40% de pedágio do tempo que faltava para ele se aposentar em 98. Por exemplo, em 98 eu fiz a minha contagem, eu tenho 20 anos de tempo de contribuição. Faltam 10, no caso um homem, faltam 10 para completar os 30. Então, sobre esses 10 anos faltantes, eu tenho que trabalhar, porque o pedágio de tempo trabalhado, não pago, trabalhar mais 4 anos, que é 40% sobre os 10 faltantes para completar os 30. Então, esse segurado vai ter que trabalhar os 10 que já estavam faltando, mais os 4, ele vai se aposentar com no mínimo 34 anos de tempo de contribuição, e além disso, ele tem que ter os 53 anos de idade, para cumprir os requisitos da regra de transição. Se esse segurado trabalhar mais 1 ano e completar 35, ele sai da regra de transição e entra na regra permanente, que são 35 anos sem idade, sem pedágio. Daí a informação é essencial para o planejamento. Por isso nós estamos discutindo aqui. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo, até para que você, nosso telespectador aposentado ou não, faça um pouco de conta aí, porque eu pessoalmente que já estou fazendo as minhas, mas pensando muito nos nossos colegas, é muito bacana. Jornalista é um tipo de pessoa que a gente convive muito é o aposentado, né, Raquel? Assim, na rua principalmente, né, Júlio? Houve muito aposentado, muita conversa, rende boas pautas, e aí a gente fica guardando algumas questões até para trazer aqui num momento como esse. Nosso intervalo é rapidinho, a gente volta já. Conforme combinado, um intervalo rapidinho para que nós possamos voltar a discutir sobre a aposentadoria, e para isso nós recebemos a advogada Adriane Bramante, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Você deve estar pensando, mas a aposentadoria não é ninguém do INSS, não, é porque a gente está falando com o advogado, onde a maioria das ações terminam. E para isso nós convidamos também as jornalistas, ou a jornalista Natália Rosa, convidamos o jornalista Júlio Baranda, da Rádio Inconfidência, e está conosco também a Raquel Laudares, que é apresentadora na Rede TV. No primeiro bloco a gente deu uma contextualizada, aí o Júlio fez um caso, uma hipótese muito boa sobre um jovem que estava para se aposentar, uma pessoa jovem, aí, super produtiva, e aí a gente falou sobre o pedágio, e eu tinha feito uma pergunta sobre fator previdenciário, só para distinguir. Sim. O pedágio eu aprendi, eu estava errado, viu, Júlio? Eu estava pensando em algo totalmente diferente. Vamos no fator. O fator previdenciário é uma fórmula matemática. Tempo, vezes, dividido, multiplicado. É uma fórmula matemática que foi criada para aplicar obrigatoriamente em cima das aposentadorias por tempo de contribuição. Então, todas as aposentadorias por tempo de contribuição obrigatoriamente aplicam esse fator previdenciário que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida, que é baseada no cálculo da taxa de mortalidade do IBGE.
Então, a cada ano o IBGE atualiza a tábua de expectativa de sobrevida e isso influencia no cálculo do fator previdenciário. agora não vai eu fazer mais uma, eu estou monopolizando a conversa. Você falou do teto, 4.159, até anotei. Isso. Diante desse fator previdenciário, qual que é a conta para o telespectador? Como é que ele consegue chegar lá no teto? Eu estou no teto. 40 anos de contribuição, mais ou menos, e uns 62 de idade. Enquanto esse fator previdenciário for 0, alguma coisa, ele vai reduzir o valor do benefício. Ele só chega a 1 para majorar ou para manter o valor da média quando ele tiver uns 62 anos de idade e uns 40 anos de tempo de contribuição. E não passa, não. Não. Aí se fizer 1 e um pouquinho, aí morreu. Não, aí quando passa, aumenta o valor da renda. Sim, mas se chegou no teto dos 4.159... Ah, não, aí não passa. Aí dançou. Não, aí dançou. Agora, doutora, fala-se no fim do fator previdenciário. Fala-se né? muito. E no regime próprio a gente sabe que tem aquele fator 95-85, né? Isso. Para homens e mulheres. Suponhamos, 55 anos de idade, 40 de contribuição, né? 95 pontos. Isso aí. Se esse fator vier a ser usado no INSS, seria vantagem para o trabalhador? Eu penso que sim, porque você uniria os dois regimes um pouco, porque hoje eles estão bastante distantes. E no Brasil, eu penso que... Quais são as ideias? As ideias são colocar a idade mínima na aposentadoria, que isso já vem desde muito tempo, ou adotar essa fórmula 85-95. Por que é interessante? Porque a cultura brasileira é de começar a trabalhar muito cedo. Então, o brasileiro começa a trabalhar aos 12, aos 14, hoje aos 16, mas isso na prática começa a trabalhar. Então, se você colocar uma idade mínima, 60 anos, 65 anos, como os outros países nórdicos, né, não combina com a nossa cultura de trabalhar cedo. Então, você colocar uma idade mínima de 65 anos para um homem que começou aos 14, aos 15, é muito, ele vai trabalhar 50 anos para ele conseguir se aposentar. Então, quando você coloca a fórmula 85-95, em que você agrega tempo e idade, você acaba trazendo uma fórmula um pouco mais justa para o cenário nacional, que é o nosso cenário. Então, como você colocou, 40 anos de tempo de contribuição e 55 de idade, então assim, eu não tenho uma pessoa tão idosa, com 55 anos, uma pessoa jovem, né? E 40 anos, assim, bem trabalhados, 40 anos de tempo de contribuição, eu estou sendo, vamos colocar assim, aplicando justiça, né? Porque se eu deixar essa pessoa, não, só vai se aposentar com 65 anos, talvez ele não chegue até lá. Ou talvez ele se aposente por invalidez ou busque um outro benefício. Obrigá-lo a chegar aos 65 anos, eu acho que seria bastante desarrazoado, vamos dizer assim, para o cenário nacional. Agora, toda vez que a gente ouve um projeto como esse, a gente sempre escuta aquela velha frase: a Previdência é deficitária. A senhora, que é especialista no assunto, é ou não é deficitária? Na verdade, é um mito. Eu já ia soltar com todo orgulho os 48 bilhões, doutora, brinca não. Nós temos, assim, a Previdência faz parte de um sistema chamado Seguridade Social. Esse sistema inclui saúde, assistência social e previdência social. Esse sistema de seguridade social, ele é financiado por toda a sociedade. Cada jogo do Mineirão, né? Cada jogo aqui arrecada vai uma percentual para a seguridade social. O sistema S, sistema Senai, Senat, Sesc, vão tudo, vai uma porcentagem lá para a seguridade social. Contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, CS, tudo vai um pouquinho para a Seguridade Social, de forma direta ou indireta. Então, a Seguridade Social, na verdade, arrecada muito. Tem uma fundação que é chamada Fundação Anfip, dos auditores fiscais da Receita. Eles fazem anualmente um estudo sobre as contas da Seguridade Social. E o ano passado, para vocês terem uma ideia, foi publicado no site da Anfip, fazendo todas as contas, pagando todas as contas, despesas e receitas, sobraram 44 bilhões nos cofres da Seguridade. Então, você falar que a Previdência deficitária, a Previdência sozinha, separada da Seguridade Mas quando a gente fala da Seguridade, eu não posso falar da Previdência sozinha, porque ela faz parte de um todo.
um todo que é superavitário. Então, até para explicar melhor, que eu também estava preparado para perguntar, eu e Raquel faltou combinar. Eu ia até falar, mas como resolver o déficit de 48 bilhões de reais? Parece que é esse ano. Deixa eu só para o telespectador também participar desse processo, que eu achei uma discussão boa. Quando, na década de 50, me parece que a gente tinha uma média de 8 trabalhadores na ativa financiando um privilegiado aposentado na década de 50. Hoje, me parece que nós estamos muito próximo de 1, se é que a gente está com um pouquinho mais, é 1,23, 1,5 no máximo, vamos pensar assim. Ou seja, o número está muito próximo e com o envelhecimento da população, os números apontam para uma situação um pouco mais complexa. Ainda assim, vamos dizer, ou seja, o que nós estamos quando fala esse déficit da Previdência significa que o valor arrecadado com os 11% da nossa contribuição da folha de não pagamento, paga o salário do meu pai. Exatamente, é isso. Essa analogia. Essa conta. Isso é o déficit. Isso é o déficit. Agora, já no nosso sistema, não é igual eu disse no início, que só o que arrecada é que paga. Não. Há outras fontes de receita. Exatamente. Há outras fontes de receita que, na verdade, diversifica a base de financiamento e acaba gerando todo esse cálculo superavitário. Como gostam os advogados, o legislador, no momento que regulamentou, já pensou nisso. Já pensou nisso. Só que assim, nós temos que pensar também sobre um outro cenário, você colocou muito bem. Nós temos 3 vetores. As pessoas estão tendo menos filhos. Na época dos nossos avós eram 6, 8, hoje há quem se arrisque 2. Então há um menor número de natalidade. As pessoas estão vivendo mais, então a expectativa de sobrevida em 1950 eram 50 e poucos anos, hoje nós estamos aí quase 80. As pessoas estão vivendo mais e há muitas pessoas, milhares de pessoas na informalidade. Então esses 3 vetores, informalidade, diminuição da natalidade e aumento da longevidade, implicam necessariamente na conta da Previdência Social, sem dúvida nenhuma. E é isso que faz o jovem ficar morrendo de medo. Exatamente. Então, na verdade, nós estamos assistindo a uma inversão da pirâmide demográfica, que na nossa época, antigamente, né, era assim, e nós estamos assistindo a essa inversão. O IBGE fez um estudo, em 2025 serão 52 milhões de idosos. Então, na verdade, nós temos dinheiro hoje? Temos. É superavitário? É. Mas nós temos que adotar políticas públicas para que esses idosos, inclusive eu em 2025 serei praticamente idosa, faço parte desse cenário. Então, como é que o Brasil está se preparando para esse cenário iminente, para esse acontecimento, essas políticas públicas que precisam abraçar e proteger, porque não adianta nada você ter longevidade, viver até 100 anos e não ter qualidade de vida. Você não ter plano de saúde, você não ter condições de viver bem, porque viver numa cama, não adianta nada você colocar na cama. Sim. Então tem que viver bem. Com qualidade. Com qualidade de vida. Então tem que ser adotadas realmente políticas públicas para que abracem esses idosos, esses futuros idosos, para que possam efetivamente ter essa longevidade com qualidade de vida. Estou curioso, a gente vai falar sobre o que vocês estão estudando sobre isso. Estou curioso para saber como arrematar isso aí. Então deixa eu aproveitar, o pessoal está todo mundo a fim de conversar sobre isso mesmo. Esses estudos, para que lado aponta o sistema previdenciário brasileiro? Nós mais jovens temos essa preocupação, a gente costuma dizer, a gente vai nem se aposentar. Chega a ser cruel dizer isso, mas em alguns momentos das conversa entre os mais jovens, chega a dizer, olha, você vai mudar a regra daqui a pouco, como outros países na Europa vão brigar e vão aumentar isso aí, era 65, parabéns, vamos até 70, vamos com a gente. Ou seja, essa instabilidade não leva as pessoas à informalidade, e aí piora tudo? Leva. Há um descrédito absurdo na Previdência Social. Os jovens dizem, Deus me livre que eu vou viver de Previdência, meu pai está morrendo não tem um dinheiro para pagar plano de saúde. Mas, como eu falei no começo, os jovens estão pensando de uma outra maneira, nós estamos pensando de uma outra maneira, as pessoas até 35, 40 já começam a pensar numa previdência privada e não ter só os ovos todos na mesma cesta.
Você tem colocar outras, diversificar essa base de financiamento como nós temos aí na Seguridade Social. Então, há uma necessidade de você realmente planejar esse futuro e há uma tendência, na verdade, de que a Previdência tem que custear os meios de subsistência. Essa é, na verdade, esse é o objetivo da Previdência Social, como a gente estuda muito sobre isso. Eles querem que a pessoa tenha o benefício previdenciário como garantia de subsistência. Se você quer padrão bem de vida, se você quer viver bem, mantendo o mesmo padrão, então você paga uma previdência privada. Eu estou te garantindo esse mínimo de subsistência. Você quiser um benefício maior, então você paga uma previdência privada e aí você tem o seu benefício garantido. Na verdade, nós estamos caminhando para um cenário. Tem alguns estudiosos da América Latina que falam que a aposentadoria por tempo de... Olha só, que a aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício da classe média. Porque a classe menos favorecida, a classe mais humilde da população não consegue atingir 35 anos de tempo de contribuição para se aposentar. Porque estão sempre na informalidade. Você acha que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai tirar R$ 74,00 para pagar a Previdência Social? Claro que não. Ela tem água, tem luz, tem gás, tem escola, tem produto de limpeza, tem... ela precisa chegar aos 65, se ela chega aos 65, ela recebe benefício assistencial do LOA sem nunca ter contribuído. Igual. Exatamente. Para você ter uma ideia... Isso prejudica o sistema, né, gente? Aí fazendo a conta simples, o cara tira o dinheiro. Então, menos 74 pontos lá. Para você ter uma ideia da desproporcionalidade, uma pessoa... olha como é que funciona isso. Se eu nunca contribuí, eu tenho direito a um benefício assistencial aos 65 anos. Eu nunca paguei, tá? Eu tenho benefício assistencial. O meu cônjuge também nunca pagou. Então, nós teremos 2 benefícios assistenciais, tudo de bom. O Estatuto do Idoso permite que a minha renda de benefício assistencial não entre no cálculo da renda do meu cônjuge. Por quê? Para receber esse benefício assistencial, a renda per capita familiar não pode passar de 1/4 do salário mínimo, R$ 169,50. Se eu tenho um salário mínimo de benefício assistencial, meu cônjuge não poderia receber. Só que o Estatuto do Idoso falou assim, não, o casal, 2 pessoas na mesma casa podem receber um assistencial, porque esse assistencial não vai entrar para o cálculo do outro. Agora, se eu me aposentei por idade, eu paguei 15 anos, me aposentei por idade com um salário mínimo, o mesmo valor do benefício assistencial. Me aposentei por idade. O meu cônjuge não vai poder receber o LOAS. Porque essa aposentadoria por idade com contribuição vai impedir que ele receba um benefício assistencial. Doutora, aí tá errado. Não é? Então, aí tá, né, Júlio? Aí a gente ficou bravo. O sistema privilegia quem nunca pagou e castiga aquele que contribuiu e tem o benefício da previdenciária. E aí, lá vai eu de novo aqui, mas é porque eu vi um cenário, uma das reportagens que eu fiz, foi até mentira, foi reportagem não, foi visitando a zona rural de uma cidade do interior de Minas, e a gente presenciou uma situação que me chamou muita atenção. Ia caminhando, Júlio, olhando para todo lado, vendo a fazenda vazia, nada no campo. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Estão quebradas essas fazendas? E aí um fazendeiro da região falou, não, só eu estou produzindo. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque aqui o pessoal ficou mais velho, e aí a geração nova não quer ir para o campo. Mas e aí, como é que sobrevive? Falou, amigo, eles têm direito a um benefício. Aí vamos fazer uma conta rápida. Eles têm uma terrinha ali. Aí os 2 senhores acima de 65 anos, né? O senhor e a senhora. Os dois com os seus benefícios, soma 2 aposentadorias nisso aí. Eles têm 2 salários mínimos. Tem uma turma pendurada nesse salário mínimo deles e tá todo mundo tranquilo. Porque tá dando para viver. Exatamente. E aí ninguém vai pro campo mais. Agora, vai lá perguntar como é que era a vida desse senhor da filha, por exemplo, a vida do filho dele. Né? Quando ele tinha a idade do filho, ele estava lá no campo, na enxadada, tocando a vida. Agora não, ele pendura no pai, é uma situação assim complexa. Deixa de produzir, ou seja, o país deixa de produzir, a gente perde ali uma terra produtiva e etc. E isso vai para os cofres públicos, um custo que poderia ser melhor acertado. Sem dúvida nenhuma. Essa situação se repete.
essa situação se repete. Nós temos até um cenário até interessante, porque existe algum benefício que é o chamado Bolsa Família. Todo mundo conhece. Que é um valor e essa família ainda tem, os Bolsa meninos ainda vão no Bolsa Família. Família. Que é, se eu não me engano, 135 ou 140 reais por aí. E há muitas pessoas que deixam de ser registradas, que recusam o trabalho para não perder, o trabalho formal, para não perderem o benefício do salário do Bolsa Família. Ou seja, mesmo que ele seja um não empreendedor individual, por exemplo, ele não se declara para não perder. Não, exatamente. Então, há muitas pessoas na informalidade que acabam não pagando formalmente, não contribuindo, porque preferem receber o Bolsa Família a contribuir formalmente e estar assegurado pela Previdência Social. Loucura isso, né? Eu estou fazendo, às vezes, os meus telespectadores e os meus entrevistados nas ruas, os povo fala da vida aí. Eu estou meio bravo. Se eu fosse aposentado, eu também já estaria pegando na verdade, a gente tem que o benefício, o rural, esse que você mencionou, o trabalhador rural, até 98, até 88, a Constituição de 88, ele não tinha direito a benefício previdenciário. E o nosso cenário era de trabalhadores rurais, que acabaram não tendo muitas chances na roça e acabaram vindo para a cidade. Só que nós precisamos desses trabalhadores na roça, porque nós comemos, nós vestimos. Até para esclarecer, nada contra, é digno, digníssimo, é necessário, é merecido. Agora, o sistema precisava funcionar para dizer assim, é merecido para eles, vamos ter uma assistência social mais próxima aqui, porque a família não vai pendurar, porque é para eles fazer tudo que a propaganda do governo mostra, para viajar, para comprar... Mas na verdade, Luciano, você falou uma coisa muito importante. Há muitos filhos, netos, que eles dominam o cartão de benefício dos segurados, fazem empréstimo em nome do segurado, e o segurado muitas vezes não tem nem acesso ao benefício. Isso é muito doloroso, muito preocupante. Saiu uma lei recente agora do empréstimo para diminuir, colocar um limite nesses empréstimos consignados, os juros em cima de juros, é um absurdo. E a maioria, foi feito um estudo, a maioria dos empréstimos feitos pelos aposentados e pensionistas não é para ele. É para a família. Isso é bastante A gente falou doloroso. Sobre isso no programa anterior, sobre o Estatuto do Idoso, e mais uma vez batendo aqui. A gente vai fazer mais um breve intervalo, pessoal. Eu vou deixar um tema no ar que eu estou pessoalmente curioso para entender. Diante desse cenário todo que foi construído, fator previdenciário, pedágio, a pessoa contribuía sobre 10 salário mínimo, não ganha 5, fica bravo. Aí surgiu uma nova modalidade aí que eu acho um nome interessante, sou doido para descobrir o que é de fato, que é desaposentação, não é isso? A doutora tem até um livro sobre o assunto, pode nos ajudar a esclarecer, até mesmo para que você possa fazer isso com segurança. Informação, parece que em termos de previdência, informação é tudo. Por isso, nosso intervalo é rapidinho, a gente volta para o terceiro bloco. Palavra Cruzada está de volta. Mais uma vez nós estávamos aqui discutindo, continuando o nosso tema, estamos falando sobre aposentadoria, e para isso recebemos a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a advogada Adriane Bramante. Depois eu volto a apresentar os nossos jornalistas antes do final, mas deixa a gente interceptar você que chegou agora. Estamos falando sobre a aposentadoria, no primeiro bloco demos uma contextualizada no sistema, alguns termos, e no último bloco, no segundo bloco, eu deixei uma pergunta, doutora, que é um termo que está sendo utilizado, eu ouço no rádio, propaganda e etc., a tal da desaposentação. O cenário do primeiro e do segundo bloco deixou meio assim para o nosso telespectador, que com informação é possível melhorar o benefício, melhorar a situação que você está vivendo. A desaposentação é mais um desses direitos que a informação ajuda ou ela atrapalha? Dependendo da informação, ela atrapalha. Porque há uma falsa ideia de que é tudo lindo, maravilhoso, e na verdade não é bem assim.
às vezes a publicação é assim, a troca da aposentadoria foi aprovada, sai todo mundo correndo atrás para desaposentar e, na verdade, a informação não é aquela. Precisa... o que é a desaposentação? Então, o segurado que se aposentou e continuou contribuindo, ele pode fazer um cálculo para incluir essas contribuições depois de aposentado e obter uma nova aposentadoria. Só que não é bem tão simples assim. Ele precisa de contribuição pós-aposentadoria, ele precisa fazer um cálculo, isso é o mais importante de tudo. Ele precisa recalcular o valor da nova aposentadoria, porque o que vai acontecer com essa desaposentadoria? Ele vai renunciar à aposentadoria que ele recebe. Então, ele recebe, por exemplo, R$ 1.200, ele continuou contribuindo. Ele tem que fazer o cálculo de quanto seria uma nova contribuição, porque quando ele se aposentou, aquele tempo de contribuição, 30 anos, por exemplo, ficou vinculado àquela aposentadoria. Ele não pode, a legislação previdenciária, na verdade o decreto da Previdência, ele não permite somar o tempo depois da aposentadoria para um outro benefício, um recálculo, não permite. A Previdência entende que esse benefício, uma vez aposentado, ele é irrenunciável e irreversível. Então, essa tese da desaposentação é uma maneira que se criou para que ele possa renunciar a essa aposentadoria e somar o tempo pós-aposentado e obter uma nova aposentadoria. Então, ele renuncia a essa, soma o tempo posterior para obter uma nova aposentadoria. Mas ele precisa fazer o cálculo. Ou seja, ele pode perder? Pode, porque, por exemplo, ele pode ter contribuído o teto a vida toda, se aposentou, falou, nunca vou precisar mais disso, vou pagar salário mínimo. E continuou pagando como empregador, como empresário, no salário mínimo. Então, pode ser que essa nova renda seja menor do que a renda que ele recebe, ou igual. Então, ele vai trocar 6 por meia dúzia, não é vantagem de desaposentar. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é calcular se o valor da nova renda efetivamente é maior. Até porque nós tivemos, naquele cenário que nós falamos no primeiro bloco, de que as pessoas saíram correndo para se aposentar, porque tinha um projeto de lei que ia mudar a lei, que ia mudar a regra, ia colocar a idade mínima. Aquele foi o cenário mais importante para o país nessa maneira como a gente está colocando. Por quê? Naquela época, as pessoas correram para se aposentar do jeito que dava. Só que elas continuaram realmente trabalhando. E se aposentaram, por exemplo, aos 30 anos que a lei permitia, 30 anos, 31, 32. Hoje tem mais 15 anos de trabalho. E essa nova renda, hoje, efetivamente, é maior do que a renda que ele recebe. Extremamente defasada, extremamente injusta. E aí, hoje, ele pode pedir desaposentadoria se ele fizer o cálculo e a nova renda efetivamente for maior. Mas ele tem que fazer o cálculo dessa nova renda, porque pode ser que não seja vantajoso. Doutora, então aquele caso que eu citei, aquele caso que eu citei no início, né, de uma mulher que contribuiu desde os 18, sim, né, está com 48. Se ela voltar a contribuir, suponhamos que com o mesmo tanto, né, e resolve aposentar com 55 anos novamente, sim, ela renuncia àquele período, ela não terá vantagem? Ela terá vantagem. Só que, olha só que interessante, Júlio. Enquanto na aposentadoria o fator previdenciário é um inimigo, na desaposentação ele é um amigo. Porque nesse momento, desse exemplo que você colocou, aos 30 anos de tempo de contribuição e aos 48 de idade, o fator dela foi 0,50. Ela contribuiu mais 7 anos, ela tem 37 anos de tempo de contribuição e 55 de idade, né? O fator previdenciário hoje, para ela, não chega a ser majorador, mas ele chega perto do 0,80, 0,85. Então, enquanto lá era 0,50, reduzia 50%, hoje vai reduzir mais ou menos uns 20%, uns 15% do benefício. Então, ele vai reduzir menos e ela vai obter um benefício efetivamente maior do que o que ela tem hoje, certamente. Só que, por que precisa calcular? Porque pode ser que essa segurada do seu exemplo, nesse momento que o fator previdenciário ainda é redutor, não seja o melhor momento. Pode ser que ela, continuando a contribuir mais um pouco, alcance o fator igual a 1. Aí, nesse caso, é vantagem ela se aposentar mais ainda, porque o fator ela não vai ter nenhum tipo de redução.
que acontece muito hoje é o fator ser igual ou superior a 1 para a desaposentação. Então tudo é uma questão de cálculo. Tudo tem que fazer o cálculo. Então, na desaposentadoria, na aposentadoria, como eu estou me aposentando com 53 anos, com 35 de contribuição, o fator é 0,60, 0,62. Se eu vou me desaposentar, efetivamente, eu devo ter hoje uns 42 de tempo de contribuição. Já estou com 60 de idade. Meu fator, às vezes, é 1,20, 1,15. Aumenta 15%, eu consigo bater no teto. Então, na desaposentação, o fator previdenciário, ele acaba sendo, muitas vezes, na maioria, amigo. O que não é interessante para a desaposentação é, por exemplo, o segurado que se aposentou em 2010. E hoje só faz 3 anos que ele se aposentou. Ainda é cedo para ele pedir desaposentação. Porque o fator previdenciário dele, a cada ano, aumenta 3%, melhora o fator. Então, na verdade, ele vai ter um aumento hoje, em relação ao passado, de 9%, 10%. Ainda não é o momento dele desaposentar. Por isso que precisa calcular. Porque ele vai continuar trabalhando, e como eu não tenho regra, a desaposentação é uma coisa que está na justiça. Eu não sei se vai acontecer. Eu não tenho regra. Não existe, você pode pedir agora, você pode pedir depois. Posso pedir agora, posso pedir depois. Não tem nada dizendo que sim, que não, nem estabelecendo normas para isso. Mas não é vantagem, porque eu vou entrar com uma ação hoje, daqui a 2 anos o fator dele vai ser melhor ainda. Ele vai querer entrar de novo com a ação. Então, não é vantagem ele entrar agora, é vantagem ele continuar esperando, continuar trabalhando, para mais para frente, o cálculo melhor, ele pode pedir desaposentação. E é bom lembrar que a desaposentação é uma ação que está na justiça. Nós temos projetos de lei, então não tenho nada na lei regulamentando isso. Nós temos projetos de lei no Congresso para aprovar essa possibilidade de renúncia, porque a lei não estabelece. Nós temos no Poder Judiciário decisões favoráveis à desaposentação, mas nós não temos uma definição se isso é possível ou não. E uma coisa importante a se dizer também, Luciana, é o seguinte: a pessoa fala assim, eu vou me aposentar agora, porque depois eu peço desaposentação. Não faça isso. Eu já ia perguntar. Entendeu? Eu vou me aposentar, porque daqui a pouco eu faço desaposentação, tá tudo certo. Não. Não tem garantia nenhuma. Eu não tenho garantia. Eu não sei se eu vou poder desaposentar depois. E se depois o STF fala assim, não pode desaposentar, não pode... Eu vou morrer com aquela aposentadoria. Então, eu tenho que pensar no planejamento previdenciário, planejar o momento, me aposentar certo de que eu vou receber aquilo. Ponto. Eu posso continuar trabalhando e no futuro pedir desaposentação? Posso, dependendo do que o STF vai dizer. O que eu não posso é me aposentar esperando desaposentar. E há uma falsa ideia, um mito, de que as pessoas podem se aposentar e depois somar o tempo depois de aposentar para revisar a aposentadoria. Isso não existe. Por exemplo, aí melhorando. Isso, não visão. existe. Por exemplo, eu vou citar um caso aqui sem dizer o nome do santo. Tá jovem, perto dos 35 anos de contribuição, completa ano que vem 35 anos de contribuição. Já planeja a aposentadoria. E na cabeça dele diz, vou pedir aposentadoria, vou receber meu benefício. Pintar uma oportunidade de trabalho, alguma coisa, eu continuo trabalhando. Exatamente. Depois eu peço a revisão. Isso. Esse depois eu peço a revisão não existe. Não existe. O que existe é jogar na sorte. Não, é só. O que existe é essa insegurança jurídica de poder desaposentar, mas nós não sabemos ainda se o STF vai permitir ou não. Nós temos decisões no STJ favorável? Temos, permitindo desaposentar. Há uma discussão muito grande nessa tese, que é a questão da devolução do dinheiro que recebeu depois de aposentado. Esse é o ponto. Todos nós assustamos. Há uma dúvida, assim, o aposentado pergunta muito assim, mas se eu pedir desaposentação, eu vou ficar sem aposentadoria? Jamais. Posso entrar com processo? Pode. Vou ficar sem benefício? Não. Vai continuar recebendo o benefício normalmente. A ação está lá na justiça. Quando o processo sair, quando nós tivermos uma definição disso, aí então ele vai poder, a Previdência, no momento em que ela cessar um benefício, ato contínuo, ela vai ter que apertar o outro botão para conceder o outro benefício. Imediatamente, entendeu? Eu li que um deputado disse que isso é extremamente prejudicial aos cofres públicos. Sim.
Não, eu vi isso também. Sim, ele disse. Não, ele disse. Mas eu, na minha visão, eu entendo que não. Por quê? Há várias discussões sobre isso, mas, por exemplo, o segurado se aposentou, quando ele contribuiu 35 anos e se aposenta, é esperado que esse aposentado, a definição de aposentadoria, retire para os seus aposentos. É esperado que ele pare de trabalhar e vá ficar cuidando da sua vidinha. E pare de contribuir. Só que não é isso que acontece. Então, a Previdência esperaria que esse aposentado fosse para casa, só que ele continuou com a sua força de trabalho e continuou trabalhando e contribuindo. Então, essa contribuição pós-aposentadoria representa um plus, porque é uma contribuição que não era esperada. Além disso, como nós estávamos falando do fator previdenciário, o fator previdenciário é um cálculo atuarial. Eu vou trabalhar a expectativa de sobrevida, o meu tempo de contribuição, a minha idade, colocado nesse cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quando eu vou calcular essa desaposentação para uma nova renda, eu calculo a idade, o tempo de contribuição, eu incluo o fator previdenciário nesse cálculo. Então, o cálculo é atuarial. Não vai causar um prejuízo financeiro para o sistema. E outra, nós temos que pensar o seguinte, o sistema da Previdência, ele ainda não é um verdadeiro plano de custeio. Por exemplo, há várias incongruências. O segurado, por exemplo, tem um único mês de contribuição. Ele tem 20 anos de idade. Ele sofre um acidente e morre. A esposa, se for casado, vai receber o benefício. A esposa tem 20 aninhos. Vai receber o benefício para o resto da vida, mesmo que ela se case. Então, com uma única contribuição, ok? Um outro exemplo, o segurado com 33 anos de contribuição, 33, tá? 5 anos sem contribuir, morre. Os dependentes vão ter direito a algum benefício? Não. Então, 33 anos de contribuição jogadas no lixo. Para quem? Para o sistema de seguridade social. Para que um sistema a gente chama de solidariedade. Ok? Então, você percebe que há incongruências. O segurado que continua trabalhando e sofre um acidente no trabalho, a empresa, ele está pagando a contribuição dele, a empresa está pagando a contribuição sobre o salário dele e está pagando uma contribuição chamada SAT, que é o Seguro de Acidente de Trabalho. Esse trabalhador, quando ele trabalha, depois de aposentado, e sofre um acidente de trabalho, por exemplo, os 15 primeiros dias ele fica em casa recebendo pela empresa. A partir do 16º dia que ele entraria em tese no auxílio-doença, ele vai ficar em casa recebendo só aposentadoria. Como ele está aposentado, não cumula aposentadoria com nenhum benefício assistentário. Ele vai ficar sem receber o benefício de auxílio-doença porque ele já é aposentado. Ora, mas ele não é contribuinte também? Então, na verdade, essa contribuição depois de aposentado, a Previdência tem lá no artigo 18, parágrafo 2º, que ele fala assim, que o aposentado, a contribuição dele depois de aposentado só serve para salário família, que é insignificante, 30 e poucos reais, reabilitação profissional, que é um benefício, é um serviço, não é um benefício pecuniário, e salário maternidade. Quem é aposentado que vai engravidar? Complexo, né? Exatamente. Então, como é que você pode falar que concedendo a desaposentação vai haver um déficit, um rombo na Previdência? Não. Pode até haver um rombo em outros benefícios, mas no caso da desaposentação, em que eu estou falando de contribuição pós-aposentadoria, eu não enxergo déficit, porque o cálculo é atuarial. Até o contrário, ele está contribuindo, né? Ele está contribuindo para aquilo, exatamente. Os mais jovens não querem contribuir, estão fugindo. Exatamente. Então, e sem retorno. E sem retorno. Gente, eu acho que nós estamos chegando bem no final aqui do nosso programa, então não vai dar tempo da gente falar de um monte de coisa que a gente queria falar sobre essa questão do planejamento. Eu só queria esclarecer melhor essa história da idade. Vou pegar o nosso telespectador que está vivendo esse momento. Vamos dizer, uma consultoria aí, parecida com o caso hipotético lá do Júlio. Para a pessoa que hoje está jovem, está no mercado de trabalho, está bem posicionado, está aproximando dos 30, está com 34 anos, aposentando que vem. Ela deve... 34 anos de tempo de contribuição. Aí ela está lá, sei lá, com seus 55, né? 55, não, 52, 50 e poucos vai, anos. 50 anos. Isso, 50 e poucos anos. Para ele, é vantajoso essa pessoa segurar a aposentadoria ou é melhor pegar um pássaro na mão do que... Olha, Luciano, a sua pergunta é excelente. O que eu falo sempre para o segurado?
depende do contexto familiar. Por quê? Depende se eu tenho filhos pequenos, se eu tenho filhos que vão fazer faculdade ainda, se já estão casados, se a minha mulher trabalha, se não trabalha. Então, eu preciso planejar. Há algumas pessoas que falam assim, não, eu quero me aposentar por segurança, porque com medo da mudança, e falam assim, eu vou jogar esse valor da aposentadoria numa aplicação financeira ou numa previdência privada. Então, tem muitas pessoas que se aposentam e acabam fazendo do benefício previdenciário uma aplicação financeira. E eu entendi que eu fiz uma pergunta difícil demais para concluir no Em finalzinho. Um minuto, Gente, deixa eu agradecer, porque correu mesmo o tempo. Eu acho que merece um outro, né? Muito obrigado pela Obrigada presença de vocês. Até o próximo Palavra Cruzada. Obrigada.